Campinas. Apresentação: Lilian de Souza e André Berenguel. Estamos de volta com o CBN Campinas, agora 10h40. E a gente conta com a participação do economista Luiz Rabi, que é do Serasa Experian, um órgão que é responsável por um levantamento que mostrou aí que os brasileiros sofrem uma tentativa de fraude a cada 8 segundos. E o Luiz vai falar um pouco com a gente sobre esse assunto. Muito obrigada, viu, Luiz, pela sua participação e pela gentileza em atender a CBN Campinas. Bom dia, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês nessa manhã. Eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente, né, sobre esse levantamento, porque teve um aumento em relação ao primeiro semestre de 2021 e ao mesmo período de 2020 na tentativa de fraudes aqui no Brasil. Esse aumento foi de 15,6%. Isso aconteceu durante a pandemia. A pandemia, de certa forma, fez com que a gente ficasse mais suscetível a essas tentativas de fraude, Luiz? Sim, nós tivemos aí 1.960.000 tentativas de fraudes, né, contra pessoas físicas nesse primeiro semestre de 2021, o que dá uma tentativa a cada 8 segundos. E, de fato, a pandemia acabou contribuindo de forma significativa sobre este número, porque com a pandemia as pessoas passaram a utilizar meios mais digitais, né? Onde a tramitação e também o pouco cuidado que as pessoas ainda têm de apresentar os seus dados pessoais nesses mundos digitais de transações eletrônicas, isso acaba sendo uma forma muito fácil, né, dos golpistas obterem os dados pessoais dessas pessoas e com isso aplicarem os mais diversos golpes, né? Então, essa maior digitalização e essa maior presença das pessoas, né, transacionando nesse universo digital acabou fazendo com que a quantidade de tentativas de golpes, né, utilizando CPFs de terceiros, aumentasse e atingisse praticamente um recorde histórico no Brasil nesse primeiro semestre de 2021. Luiz, um bom dia para você. André Berenguer aqui que fala. 1.900.000 é muita coisa, né? Mais que a população inteira de Campinas aqui levando um golpe, né? Nesse período. O senhor já falou, né, a respeito dessa questão da pandemia e a multiplicação do número de pessoas que utiliza rede social, utiliza WhatsApp e outros. Hoje em dia você recebe link por tudo quanto é meio, né? Ainda há pessoas que caem naqueles golpes do bilhete premiado fisicamente, né? Mas a digitalização, mundo digital, e aí a gente coloca todas as faixas etárias, né? Estão suscetíveis ou tem uma prevalência maior? Vocês conseguem observar uma prevalência maior em um público determinado? O principal destaque nesse primeiro semestre foi justamente as jovens, as pessoas que têm até 25 anos de idade, porque são normalmente aquelas pessoas que estão mais conectadas, né, nesse mundo digital. Então, utilizando mais essas plataformas, acabam em algumas situações colocando seus dados pessoais, publicando seus dados pessoais, e é justamente através dessas plataformas digitais que os fraudadores conseguem obter esses dados e, por exemplo, abrir uma conta bancária usando um determinado CPF, ou então tomando um financiamento, adquirindo uma linha telefônica usando aquele CPF que ele obteve através aí das mídias sociais, né? Então, nesse público mais jovem, né, as tentativas de fraude cresceram 19,3% nesse primeiro semestre. Foi justamente, digamos, a faixa etária onde houve maior crescimento dessas tentativas, e é justamente essa faixa etária que costuma ser aí mais conectado nesses mundos digitais. É importante notar que, apesar dessa digitalização ter crescido, estar crescendo, né? A pandemia, na verdade, acelerou esse processo que já vinha acontecendo já há um certo tempo,
né? É importante frisar que não necessariamente as fraudes acabam acontecendo nesse mundo digital, né? O que o mundo digital propicia para o fraudador é justamente a obtenção dos dados, né? E ele utilizar esses dados pessoais que ele obteve através das mídias sociais, aplicando em fraudes físicas, né? Como eu comentei, né? Abrir um crediário, ou uma conta bancária, ou tomar um empréstimo, comprar uma linha telefônica, que são, digamos, são transações físicas. Porém, ele chega lá com documentos fraudados ou informações fraudadas que ele obteve muitas vezes através dessas mídias sociais. Então, as mídias sociais acabam sendo um duplo veículo de fraude, né? Primeiro, para a obtenção de dados. E segundo, né, existem fraudes que são aplicadas dentro das próprias mídias sociais. Né? Uma abertura de uma conta digital, por exemplo, num banco digital. Então, o principal cuidado que as pessoas hoje em dia precisam ter com seus documentos. Tudo bem, tem aquela pessoa que perde o documento físico na rua, né, coisas que a gente sempre ouviu acontecer, o golpe do bilhete premiado, como você citou, que são, digamos, meios físicos, né? Mas hoje em dia os fraudadores estão muito mais tecnológicos, né? E estão utilizando cada vez mais das mídias sociais, não para aplicarem exclusivamente golpes através desses meios, mas principalmente para obterem dados pessoais. Pelo que o senhor está dizendo, e aqui também pelos dados mostrados pela pesquisa, a maioria das tentativas de golpe, na verdade, não são de transações diretas mesmo, né? Por exemplo, tirar o dinheiro da conta de alguém, inclusive como aconteceu aqui na Prefeitura de Campinas, por incrível que pareça, neste ano a gente teve, né, uma fraude aqui nas contas da Prefeitura, que foram, se não me engano, 7 milhões de reais, dinheiro recuperado, mas que houve essa fraude. Mas para fazer transações comerciais, né? Como compras de celulares, financiamentos. É esse tipo de golpe, de fraude, que é o mais comum neste momento. O golpe mais comum, né, neste momento, ou seja, quando a gente olha digamos assim, os destinos, né, ou seja, os tipos de credores, vamos assim dizer, que foram, digamos, mais tentativas de fraudes, os bancos e os cartões de crédito continuam sendo ainda os campeões dessas tentativas, ou seja, as principais, digamos, os principais destinos, vamos assim dizer, dos fraudadores, né? É justamente obter dinheiro, né? Ou seja, fraudar contas bancárias, fraudar cartões de crédito. Então, dessas 1.960.000 tentativas, né? 1.960.000, 1,5 milhão, ou seja, a maior participação, a maior parcela das tentativas de fraude foram justamente para obter dinheiro diretamente através de abertura de contas bancárias ou através de financiamentos fraudados ou através de cartões de crédito, né? Então os bancos continuam sendo, ainda são os maiores alvos, né? Porque é onde as pessoas conseguem fraudar maiores quantias, né? Porque o fraudador, ele sabe que ele tem, assim, uma vez que ele toma posse, né, dos documentos e das informações pessoais, ele não tem muito tempo para aplicar o golpe, porque mais cedo ou mais tarde as pessoas que começam a ser fraudadas percebem, né, que alguma coisa está acontecendo diferente na sua conta corrente ou na sua conta. Em algum lugar as pessoas fraudadas vão sentir esse prejuízo. Então, e é justamente aí que as pessoas, uma vez fraudadas, né, que começam a digamos, tomar as medidas antifraude, só que aí já foi, né? Mas assim, o fraudador tem pouco tempo para aplicar o golpe, então ele vai ter que maximizar esse tempo que ele tem aplicando um golpe que ele consiga ter um retorno financeiro maior. Então, por isso que os bancos e os cartões são os principais alvos dessas tentativas de fraude, né? Mas o varejo também, as financeiras estão entre aí os bancos, os principais, digamos, mercados fraudados. Então, mas esse, digamos, é o modo operandi do fraudador. Ele tenta o mais rapidamente possível aplicar o golpe que lhe deu o maior retorno. Então, por isso que o principal alvo ainda continuam sendo os bancos e os cartões, porque é onde eles conseguem o maior retorno financeiro no menor espaço de tempo. Então é importante que as pessoas também acompanhem a movimentação diariamente da sua fatura de cartão de crédito. É muito comum o golpe de cartões, as pessoas se deparam com lançamentos, né,
na sua fatura de cartão, né? As pessoas hoje conseguem acompanhar as suas faturas praticamente online, acessando o site dos seus cartões, né? Acompanhar diariamente se não está com um lançamento esquisito ou não reconhecido na sua fatura de cartão, porque é digamos, um alvo privilegiado aí dos fraudadores na hora de aplicar os golpes. O senhor sabe, só vou pegar aqui o gancho, André Berenguel, para fazer um comentário, porque aconteceu comigo muito recentemente. A sorte é que eu recebo SMS lá quando tem alguma movimentação no meu cartão de crédito. Fez uma compra de 5 centavos e depois de R$1. Imagino que a terceira já deveria ser uma compra de maior valor, né? Ou seja, a pessoa estava ali tentando para ver se conseguia fazer. E aí, por sorte, eu recebi o SMS no momento, já liguei para o cartão e cancelei. Mas, e na sequência, na semana seguinte, aconteceu com meu marido. Então, esse aumento a gente percebeu lá em casa mesmo, de que, infelizmente, mesmo, né, que a gente tome alguns cuidados, a gente ainda está suscetível, né? E nesse sentido, até pergunto para o senhor acredita também que, por exemplo, as instituições bancárias, as operadoras de cartão de crédito, elas também estão tentando sofisticar os seus mecanismos de controle para evitar esse tipo de ocorrência? Sim, você deu um exemplo assim que é muito comum, né? A maioria das empresas de cartão, pelo menos as principais, enviam para os seus clientes mensagens de praticamente todas as transações que acontecem, né, num determinado cartão. O que aconteceu contigo aconteceu comigo, a questão de poucas semanas atrás. Eu recebi um SMS de 2 transações que eu tinha feito, que totalizavam quase R$5.000, e eu não tinha feito essas transações. Então, imediatamente eu liguei para o cartão bloqueou, né? Eu liguei para o banco bloqueou o cartão. Mas por quê? Porque os bancos também, eles são vítimas, acabam sendo vítimas, porque de certa forma, se a pessoa consegue provar, né, que não foi ele que fez aquela transação, né, ou tomou aquele empréstimo, enfim, foi de fato vítima de fraude, em muitas ocasiões o prejuízo dessa operação acaba ficando com a outra parte, ou seja, ou com o banco, ou com o cartão. Então eles também têm todo o interesse em evitar se estarem envolvidos nessas tentativas ou até mesmo nessas fraudes que acabam sendo bem-sucedidas. Então, antigamente os cartões ofereciam apenas o seguro, né? Você pagava ali na fatura do cartão, ainda se paga, né, até hoje, né? Um pequeno valor ali relativamente a um seguro de proteção de perda e roubo, né, que era justamente para cobrir essas fraudes que de fato acabam acontecendo, né? Com o tempo, né, as empresas de cartão ficaram mais sofisticadas e agora enviam SMS para os seus clientes toda vez que acontece alguma transação. Então essa é uma forma, né? Ou seja, mas assim, é uma forma de você estar acompanhando, né? Aquilo que eu falei, né? Mesmo as pessoas que não recebam essas mensagens, né, entrem no seu extrato bancário todo dia, entre na sua consulta e a sua fatura do cartão, mesmo que ela não esteja fechada, né? Mas você vai acompanhar ali os lançamentos, porque é a forma das pessoas se protegerem. E muito cuidado com seus dados pessoais, evitem publicar seus dados pessoais. Número de telefone, endereço, principalmente o CPF, nas redes sociais, né? Confie sempre quando você for efetuar uma compra na internet, né? Muitas pessoas usam sites de busca, né, de produtos, principalmente eletroeletrônicos, né? Estão querendo comprar e aí de repente deparam com um anúncio, né, de um produto com um preço muito chamativo, ou seja, um preço realmente abaixo do que seria o preço da média de mercado daquele produto, sendo oferecido por uma loja totalmente estranha, desconhecida. Aí ele clica no anúncio e aparece ali, faça o seu cadastro na nossa loja, tal, para você comprar o produto. Aí ele começa a digitar uma série, todos os seus dados pessoais, nome, endereço, telefone, CPF, muitas vezes até o próprio número do cartão. E na verdade ali é um portal de captura de informações, a loja na verdade não existe, né? Ou seja, o anúncio foi só um chamariz para as pessoas digitarem ali, naquele suposto falso cadastro, né? Suposto não, falso cadastro, né? Todos os seus dados, e aí entregou de mão beijada para os fraudadores todas as suas informações, eles vão utilizá-las para aplicar esses golpes. Então, assim, todo cuidado é pouco nesse mundo, principalmente nesse mundo digital, né? Porque os fraudadores estão aí, eles estão cada vez mais sofisticados, e isso
é uma batalha que não tem fim, né? Os bancos fazem os bancos de cartões e lojas também estão nessa mesma batalha, né? Do mesmo lado dos consumidores, mas sabe que é uma vigilância contínua, né? O senhor deu esse exemplo, né, desses sites de busca, e interessante que o senhor, como da Serasa Experian, falando isso de um ponto de vista, e na última segunda-feira a gente até entrevistou um professor Lucas de Oliveira, da PUC Campinas, ele que falava a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente estava abordando justamente essa questão, né, como as pessoas hoje em dia têm divulgado, né, constantemente, exposto realmente número de telefone, CPF, RG, nome de familiares, endereço. Você vai simplesmente comprar um produto, já pedem uma série de informações para você. Isso requer cada vez mais atenção e essa cautela, né? Por que vocês estão pedindo essa informação, seja fisicamente ou eletronicamente? Na verdade, a LGPD foi um excelente marco regulatório, né, que acabou sendo implantado no país justamente para, digamos, regularizar, né, todo esse processo pela qual as empresas capturam dados de pessoas físicas, né? Porque assim, acontecia com muita frequência. Você ia num shopping center, por exemplo, no final do ano, aquelas promoções, né, que os shoppings costumam fazer, né? Se você comprar mais de R$200, você vai concorrer a um carro ou uma viagem e tal. Aí você comprava os produtos nas lojas, né, juntava aquele... Na verdade acontece isso até hoje, né? Junta aquela quantidade de notas fiscais, aí você vai lá num balcão qualquer ali do shopping, né, que está fazendo o cadastro, né, das suas informações para concorrer àquela viagem, aquele carro, enfim, aquele prêmio que o shopping está oferecendo. E nesse cadastro eles pedem uma série de informações que não tem necessidade, né, para, digamos, saber que você eventualmente vai ser o sorteado, né? Começa a te pedir um monte de informações, né? Nome, RG, filiação, CPF, endereço, uma série de dados. Bastava basicamente o nome e o telefone, né? Então a LGPD veio para, digamos, dar uma moralizada, né, nessa necessidade ou nesses pedidos que as empresas faziam dos dados pessoais, né? Para que as empresas também reconhecer o seguinte: olha, eu preciso fazer um sorteio, então o que eu preciso? Só do nome e telefone, mais nada, né? Não preciso ficar pedindo uma série de informações, porque eu, de certa forma, estou me tornando responsável, né, por aqueles dados daquelas pessoas que eu coletei, e responsável, inclusive, se eles vazarem por algum meio, né, ou se algum hacker entrar nesse meu sistema e acabar capturando as pessoas que eu acabei dando sem a menor necessidade, né? Então, eu acho que a LGPD, de certa forma, contribui, né, para tentar se diminuir essas fraudes, porque ela coloca umas responsabilidades nas empresas na hora de pedir as informações das pessoas. Porque quando eu vou num condomínio, por exemplo, eu vou numa empresa, né? A empresa tem lá, aluga andares em algum condomínio comercial. E a portaria ela me pede uma série de dados, né, pessoais, para eu poder entrar naquela empresa, e dados que muitas vezes são desnecessários, né? Então, a LGPD veio justamente para isso, ou seja, quer dizer, claro, não veio só para isso, mas um dos efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados é justamente dar uma moralizada, né, nessa solicitação que as empresas acabam fazendo de forma desnecessária de uma série de informações, e que eventualmente acaba sendo um risco para aquelas pessoas que entregam seus dados, porque eles podem ser vazados de alguma forma. Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e pela gentileza em atender a CBN Campinas. Eu agradeço e estou à disposição de vocês, e obrigado pela oportunidade. 10h59, daqui a pouco o repórter CBN.